Fala pessoal, tudo certo? Vou gravar nesse vídeo aqui a resolução de um exercício de seleção de mancal de rolamento. Bem, vamos lá. O exercício diz o seguinte: selecione um mancal de esferas para uma máquina industrial destinada a uma operação contínua de 24 horas a 1800 RPM. As cargas radiais e axiais são de 1,8 e 1 kN, respectivamente, com impacto leve a moderado, confiabilidade de 90%. Então, nosso objetivo aqui vai ser selecionar um mancal de esfera. Primeira coisa, acho que é válido um comentário aqui. Existem basicamente dois tipos de mancais de esfera. Tem o mancal de esfera radial, aquele que predominantemente resiste à carga na direção radial, e tem alguns mancais de esfera que são fabricados com o contato angular. O que seria isso? Eles são fabricados de forma que o carregamento ele fique em uma direção com um certo ângulo alfa aqui. Isso é bom porque aí parte da carga, parte da força que é aplicada nesse bancal fica na direção axial. Então ele consegue resistir a um nível de carga axial maior do que o mancal radial puro, tá certo? Então essa aqui é uma opção interessante. Qual que é a abordagem que eu vou ter aqui? Eu vou fazer o dimensionamento baseado nos dois. A gente vai ver como dimensionar os dois tipos de mancal, beleza? Os dois tipos de mancal de esfera. Então a gente tem essa equação aqui que fornece qual que deve ser a capacidade de carregamento do mancal para que ele suporte a uma determinada vida em uma determinada força equivalente. Então a gente vai ter que calcular, antes de mais nada, lembrar como calcular a vida do mancal, a vida esperada para esse mancal, como calcular essa carga efetiva e, além disso, alguns dos outros parâmetros que aparecem aqui nessa equação para a capacidade de carga necessária. Além da força equivalente e da vida, a gente tem aqui o Ka, que é um fator de carga. Esse fator modifica de acordo com o impacto. Se a máquina tiver mais ou menos impacto, o fator Ka vai ser alterado. O fator Kr depende da confiabilidade. A confiabilidade de 90%, ela já é a confiabilidade para a qual as vidas dos mancais são fornecidas nos catálogos dos fabricantes. Então, geralmente, quando a gente tem a confiabilidade de 90%, é a mesma confiabilidade que a gente encontra diretamente no catálogo. E se a gente desejar fazer um projeto para uma confiabilidade diferente, então essa alteração vai ser dada aqui através do Kr. Lr é a vida de referência, então é a vida que o mancal suporta na carga especificada no catálogo. Então, de acordo com o catálogo, a gente vai ter uma vida de referência e uma carga de referência. Só que essa vida de referência convencionou-se utilizar 90 milhões de ciclos. Então, esse aqui é um valor padronizado em 90 milhões de ciclos. Então, a força que vai aparecer no catálogo significa que o mancal resiste a 90 milhões de ciclos nessa força, E também agregando a essa informação a informação da confiabilidade, para deixar mais completa, o catálogo então vai trazer uma força que 90% dos mancais que foram testados naquelas forças, eles resistiram a 90 milhões de ciclos. Basicamente é isso que a gente amarra todas as informações aqui. Além disso, aparece na equação aqui esse expoente aqui, 1 sobre A. Esse parâmetro A, basicamente é para a gente identificar se estamos trabalhando com um mancal de esfera ou com um mancal de rolete, um mancal de rolos. O parâmetro A, ele vale 3 quando o mancal é de esfera e vale 10 sobre 3 quando o mancal é de rolos. Tá? Aqui a gente vai tratar só de mancal de esferas, então a gente vai usar A igual a 3, mas fiquem sabendo que se caso você precise projetar um mancal de rolo, você pode usar o valor de A como sendo 10 sobre 3. Bem, vamos começar aqui então. Tá? Eu trouxe algumas tabelas aqui, essas tabelas estão nos livros Elementos de Máquinas de Schigley ou então no projeto de componentes
de máquinas do Juvenal. Então as tabelas que eu vou apresentar aqui ou estão em um livro ou no outro. A primeira delas, a gente tem aqui o valor de referência para a vida dos componentes de acordo com a sua aplicação. Então a gente tem aqui o tipo de aplicação e uma vida que seria uma vida recomendada, digamos assim. O nosso exercício ele propôs um equipamento que trabalhe 24 horas por dia, em serviço contínuo. Então a gente vai ter aqui na tabela essa linha aqui, ó, máquina para serviço contínuo de 24 horas. Então a vida de referência pode ser de 50 a 60 mil horas, tá? Aqui é quilo-horas, então significa 1000 horas. Eu vou fazer aqui o exercício com a condição mais crítica, a condição então de 60 mil horas. Projetar um mancal então que vá atender a operação dessa máquina por 60 mil horas. E aí para calcular quantos ciclos esse mancal vai ter que aguentar, a gente faz aqui, ó, né, a vida esperada do mancal vai ser 60 mil, 60 vezes 10 a 3, isso aqui está dado em horas, né, 60 mil horas. A velocidade do mancal é 1.800 rotações por minuto. Eu vou multiplicar aqui então, a gente tem rotações, né, ou revoluções por minuto. E em um minuto, em uma hora a gente tem 60 minutos. Então 60 minutos a cada hora. Podemos cortar essas unidades aqui, ó, hora com hora, minuto com minuto, fazendo essa multiplicação. 60 vezes 10 a 3 vezes 1.800 vezes 60, a gente vai ter o número de revoluções esperadas para esse mancal. Eu já fiz esse cálculo aqui, o valor dá 6,48 vezes 10 a 9 revoluções, né? Revoluções ou ciclos ou rotações. Então esse mancal vai ter que operar 6,48 vezes 10 a 9 revoluções. Bem, essa é uma primeira informação que a gente precisa lá na equação. Vamos seguir. A gente também precisa do Ka, o fator de carga, tá? Aqui é o parâmetro Ka. O enunciado fala uma possibilidade de impacto de leve a moderado. Então, de leve a moderado, a gente tem essas duas linhas aqui da nossa tabela. Para o impacto leve, 1,2 a 1,5. Para o impacto moderado, valor de referência de 1,5 até 3. Eu fiz os cálculos com o valor de 1,5, mas aqui é uma hipótese de projeto, né? Cada um pode fazer da forma que mais lhe aprouver. Eu vou assumir que o meu Ka é igual a 1,5, certo? E além disso, ele fala também, né, da confiabilidade de 90%. Aí a gente tem essa tabela aqui também dos livros, que traz aqui, para a confiabilidade de 90%, o KR ela é igual a 1. A gente vem aqui na curva, KR é igual a 1. É o que eu falei lá atrás. Geralmente os catálogos trazem a vida dos mancais já para 90% de confiabilidade. A gente vai usar o KR se a gente precisar de uma confiabilidade diferente de 90%. Então KR igual a 1. Falta o quê? Falta calcular a força efetiva, porque foi fornecido para a gente uma força radial e uma força axial. Na equação a gente vai usar então uma combinação dessas forças chamadas de força efetiva, força equivalente, igual está escrito aqui. Tá? Vai ser o FE. E o que a gente precisa para calcular essa força equivalente? A primeira coisa é analisar a proporção entre força axial e força radial. A gente vai precisar fazer essa proporção. O enunciado disse que a força axial era 1000, né, era 1 kN, e a força radial 1,8 ou 1800. Essa proporção aí dá aproximadamente 0,56. 0,56. Com o valor dessa proporção, a gente consegue identificar qual equação utilizar para calcular a força equivalente, certo? Então, se for um mancal radial, né, um mancal radial, a gente vai usar, considerando essa proporção de 0,56, essa equação aqui, ó, com a divisão entre 0,35 e 10. A gente utiliza essa equação aqui para o mancal radial.
E se o mancal for de contato angular, se ele for de contato angular, né, e aí com alfa igual a 25, que é um valor padronizado, o valor do ângulo de contato em 25 graus, a gente pode então, usando essa proporção 0,56, a gente entende que a gente pode usar essa primeira equação aqui, ó, que diz simplesmente que a força equivalente é igual ao próprio valor da força radial. Então aqui já simplifica um pouco. No caso do mancal radial de esfera, a gente vai ter que calcular essa força equivalente. No caso do mancal angular, essa força equivalente vai ser igual à própria força radial. Tá, então vamos lá, vamos começar, né? Vamos fazer esse caso aqui primeiro, depois a gente faz esse aqui. Vamos começar aqui, tá? Deixei a equação ali que a gente vai usar depois, mas vamos começar aqui. Ó. No caso do mancal, no caso 1, mancal radial, a força equivalente então vai ser igual. Ó, a equação que a gente vai usar é essa aqui, ó. FR, que multiplica 1 mais 1,115, que multiplica de novo a proporção FA por FR menos 0,35. Vou copiar para o slide aqui, já substituindo. Então, FR 1.800 vai multiplicar, vou abrir aqui, 1 mais 1,115, que multiplica o valor da proporção, que é aproximadamente 0,56, menos 0,35. Certo? Aí é só fazer os cálculos aqui. Cheguei em um valor de força equivalente aí de 2.213 newtons. Certo? Eu usei a força aqui em newton, o resultado aqui vai sair em newtons. Então, agora a gente já consegue determinar qual que é a capacidade de carga necessária para o mancal radial atender a essa condição de operação. Só substituir aqui na fórmula. Capacidade de carga necessária para o mancal vai ser o valor da força equivalente, 2.213, vezes o Ka, aquele fator de impacto que eu adotei como sendo 1,5, né, o fator de carga, que multiplica o valor da vida, que foi aquela vida calculada lá como sendo 6,48 vezes 10 a 9, dividido pela vida de referência, que é os 90 milhões de ciclos. E essa vida multiplicada pelo KR. Só que o KR para 90% de confiabilidade é 1, então ele não vai impactar em nada aqui. E os 90 milhões de ciclos a gente pode colocar como 9 vezes 10 a 7. Certo? Tudo isso elevado a 1 sobre 3, o parâmetro A para o mancal de esfera. Assim, eu cheguei a uma capacidade de carga aqui, eu já vou colocar em kilonewtons, né? O resultado sai em newton, mas eu já vou transformar para kilonewtons de 13,81, tá? Aproximadamente 13,81 kilonewtons. Aí o que a gente faz com essa informação? Essa informação é que a gente vai usar para buscar no catálogo de algum fabricante um mancal que atenda a essa capacidade de carga. Tá? Então a gente vai com esse número no mancal de algum fabricante, por exemplo o SKF, para determinar qual mancal utilizar. Tá certo? Eu trouxe aqui um mancal também dos livros de referência que eu falei aí, que eu trouxe um catálogo mais simplificado. Ele tem menos, né? Tem uma quantidade de opção menor. Né? Para a gente usar de forma didática, eu acho que ele é perfeitamente adequado, porque simplifica um pouco. Né? Um catálogo de um fabricante igual a SKF tem mais de 1000 páginas, então tem N opções de mancais. Tá certo? Então vamos lá. Aqui, primeira coisa desse mancal, né, desse catálogo, desculpa, ele está lá no livro do Juvenal, Projeto de Componentes de Máquinas. A gente tem então as informações. Aqui ele está em inglês, mas as informações importantes aqui são o diâmetro interno do mancal, que seria basicamente o diâmetro do eixo, né? Aonde o eixo vai ser conectado a esse mancal, onde ele vai estar acoplado ao mancal. O diâmetro externo do mancal, a largura, tá? E aqui tem umas outras informações, mas não se preocupem com elas por enquanto. Então vamos lá, como que a gente vai usar esse catálogo aqui? Ele é formado por duas tabelas, 14.1, 14.2. A gente começa pela 14.2, que é a tabela que traz a informação da capacidade de carga.
Então a gente vem aqui na parte 14.2, a gente está usando primeiro o mancal radial de esfera, então seria esse aqui, essas três primeiras colunas aqui, e tem três opções, porque a gente tem basicamente três séries de mancais de esfera. A série extra leve, a série leve e a série média. Além disso, tá, tem outras séries, mas as três principais são essas. Então o que a gente vai fazer? A capacidade de carga mínima que a gente calculou foi de 13,81. Então vamos aqui primeiro para o mancal extra leve, essa primeira coluna aqui identificada com o L, né? L e o código, que a gente ainda vai ver onde obter esse código. Mas essa primeira coluna aqui da série extra leve, é só a gente vir e pegar um valor que seja superior a 13,81. Então o primeiro que supera 13,81 aqui, ele tem diâmetro interno, que é essa coluna da esquerda aqui, de 80. Então, no caso da série extra leve, a gente vai precisar de um diâmetro interno de 80. Aí a gente volta para a tabela de cima, tá? Para a tabela 14.1. Aí vai olhar aqui o bore, que é o diâmetro interno, de 80. Tem esses três aqui, ó. Vocês vão ver que antes aqui estava 3 de 70, 3 de 75, tem os 3 de 80. Um é da série extra leve, da série leve e da série média. A gente está dimensionando primeiro da série extra leve. Então significa que esse mancal aqui, o L16, com diâmetro interno de 80 e diâmetro externo de 125, ele atende a nossa condição de operação. Então vamos anotar lá o primeiro. Uma opção que a gente pode utilizar é o mancal L16, que tem diâmetro interno de 80, diâmetro externo de 125. Tá? Não vou colocar a unidade aqui, mas é milímetros que está lá no catálogo. Então essa aqui já é uma opção, um mancal que pode ser utilizado. Mas vamos fazer também para as outras séries, as séries leve e média. Então na série leve agora, ela é identificada pelo 2, né, da série 200. A gente vem aqui e pega o primeiro que tenha uma capacidade acima de 13,81. Então vai ser esse aqui com diâmetro interno de 65. Ele tem capacidade de 16 kN. Vamos pegar aqui com 65 milímetros de diâmetro interno. Então a gente vem aqui, acha que os mancais com diâmetro interno de 65 são esses três. Agora a gente está buscando da série leve. Então é o 213. 213 ele tem diâmetro interno de 65, diâmetro externo de 120. Então, vamos anotar lá. O mancal 213 também atende diâmetro interno de 65 milímetros e diâmetro externo de 120. Vocês percebem então que eles têm variação na geometria. De acordo com a geometria do nosso sistema, a gente vai selecionar um ou outro, né? E a gente ainda tem mais opções, né? Vamos pegar agora o da série média. O que atende aqui primeiro que atende aqui 13,81, né, que supera 13,81, é esse com diâmetro interno de 45. Então a gente vem aqui agora, procura o diâmetro interno de 45, está aqui, são esses três, só que a gente está interessado na série média. Então é o 309, 45 e 100. 309, o mancal 309, com diâmetro interno de 45 milímetros e diâmetro externo de 100 milímetros. Esses três atendem. São três opções de mancais radiais que atendem a carga que foi exposta, né? A carga que foi estabelecida. Bem, vamos fazer agora como se o mancal fosse angular, fosse de contato angular, para a gente perceber o que acontece de diferente. Nesse caso, a primeira coisa que a gente pode observar é que na hora de calcular a força equivalente, ela vai ser simplesmente o valor da força radial. Então a força equivalente que a gente vai usar nas equações é exatamente o 1.800 newtons ou 1,8 kN que foi fornecido. Certo? Agora substituindo então aqui na equação para capacidade de carga necessária, vai ser 1.800 vezes 1,5, que é o valor do Ka, vezes 6,48 vezes 10 a 9, a vida calculada, dividido por 1 vezes 90 milhões, que é 9 vezes 10 a 7, elevado a 1 sobre 3.
certo? Aí eu cheguei numa capacidade de carga necessária aqui de 11,23. Então perceba 11,23 kN. A capacidade de carga necessária para o mancal angular é menor do que o mancal puramente, né, radial, porque esse aqui ele já vem mais preparado para resistir à condição de carregamento axial. Então um mancal menor, a gente vai ver que mancais menores eles vão conseguir atender ao mesmo nível de carregamento, tá? Quando existe o carregamento axial, que é o caso aqui. Tá. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai com esse valor agora de 11,23 para a tabela do catálogo, né? Vamos começar pela tabela 14.1 de novo, 14.2, né, a segunda, e vamos procurar para a série extra leve aqui, ó, né? A gente ainda agora aqui, desculpa, aqui, mancal angular, essa segunda série de colunas aqui. A gente vem para o mancal angular, então. O primeiro aqui da série extra leve, que vai resistir à carga de 11,23, vai ser então o mancal com diâmetro interno de 70, com DI de 70. A gente volta aqui agora para olhar diâmetro interno de 70 da série extra leve. Vai ser o L14. Então, diâmetro interno 70, diâmetro externo 110. Então, uma opção L14, DI 70 milímetros e o diâmetro externo 110, não é isso? 110 milímetros, né? Vai estar tudo em milímetros aqui. Depois, o que a gente faz? Olha essa mesma carga vamos voltar para a tabela 14.2 para a série leve agora, a série 200. O primeiro que resiste aqui é o que tem diâmetro interno de 55. Tá, então vamos lá olhar aqui o diâmetro interno de 55. Tá aqui, são esses três, 211, 55 e 100. Então aqui, ó, outro mancal que aguenta, 211, DI igual a 55, DE igual a 100. Por último, vamos olhar a série média. A série média, o primeiro que resiste a 11,23 é com diâmetro interno de 40. Diâmetro interno de 40, a gente tem aqui o 308, e o diâmetro externo de 90. Então, 308, DI 40, DE 90. Certo? Então, esses mancais aqui, todos esses são mancais que atendem a capacidade de carga necessária. Obviamente que os mancais maiores do que esses, né, os mancais com a capacidade de carga maior do que essa aqui, também vão atender. Só que aí, esses aqui são os mínimos, os primeiros que atendem. Tá certo? E reparem nos valores encontrados para os diâmetros, né, que os mancais angulares, eles conseguem atender a mesma capacidade de carga, né, a mesma carga, o mesmo carregamento, tendo dimensões ligeiramente menores. Aí na hora de estudar uma aplicação específica, você vai ter que ver qual que é mais compatível com a sua geometria do seu problema em questão. Tá certo? É isso aí. Valeu!